Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal e o vídeo de hoje é um tutorial de maquiagem usando a nova paleta da Bruna Tavares, que é a paleta Sunflower. Além da paleta, também foram lançados batons, todas as embalagens e também as cores foram inspiradas no girassol. Eu amei essa paleta desde a embalagem até as tonalidades de sombra, pigmentação e ela é muito coringa, dá pra montar várias makes. E essa paleta vocês encontram lá na Espelho Meu Cosméticos, que é parceira aqui do canal. E para iniciar essa make, o primeiro tom que eu usei foi esse tom laranjinha da paleta, que é um tom bem quente. Com o pincel de esfumar, eu comecei a pigmentar do cantinho externo dos olhos, levando para o côncavo, pigmentando primeiro com batidinhas e depois eu fui com os movimentos circulares de vai e vem, esfumando, porque esse vai ser o meu tom de transição, assim como a maioria das minhas makes, porque esse é o meu tom favorito de transição na maquiagem. Em seguida, eu usei esse tom de marrom da paleta e com um pincel de esfumar, eu pigmentei o canto externo dos olhos, fazendo um formato de V. Comecei pigmentando rente aos cílios, levando um pouquinho para o côncavo. Eu pigmentei com batidinhas para realmente pegar a cor dessa sombra nesse cantinho externo. Tirei o excesso de sombra que pode ter ficado no pincel. E aí sim eu fui esfumando para melhorar a transição dessa sombra mais escura para chegar até o tom de laranja que está no meu côncavo. Retornei com um pincel mais fofinho que eu fiz aquela transição com a sombra laranjinha. E sem acrescentar mais sombra, eu esfumei para melhorar essa transição e ficar mais bonita. Em seguida, eu usei essa sombra cintilante com um tom bronze. Apliquei essa sombra no centro da pálpebra móvel. Ela também vai fazer a transição dessa sombra mais escura, vai se mesclar com o tom laranja do côncavo e depois que eu vou para o tom iluminador. Então eu dei batidinhas para ela pigmentar bem na pálpebra, para ela pegar bem esse brilho e depois retorno com o pincel de esfumar para fazer a transição novamente. É um jogo de paciência esse esfumar e misturar as cores. Vim com esse fixador de sombras da Mary Kay, que ele é um creme bem branquinho, coloquei na mão um pouquinho, depois eu vim com esse pincel da Mari Saad, espalhei na minha mão e depois vim dando batidinhas no canto interno do meu olho, porque a sombra iluminadora eu quero que ela chegue chegando e que ela mostre o real brilho dela, o real pigmento dela. Então eu dei batidinhas com esse pincel e em seguida eu usei essa sombra cintilante que ela tem um fundo esverdeado e ela é muito brilhante. Com um pincelzinho de esfumar bem pequenininho, esse é da Ruby Rose, eu fui dando batidinhas com essa sombra por cima daquele fixador que eu passei da Mary Kay. E olha só como ficou bonita a combinação de cores, a transição dessa sombra cintilante até a sombra do centro dos olhos. Eu fui dando batidinhas para pigmentar e entre as sombras arrastadinhas para elas se mesclarem. Em seguida, vim com o tom mais clarinho da paleta, que foi o meu tom iluminador, e apliquei no cantinho interno dos olhos. Usei a sombra Crystalline da Mary Kay para iluminar o ponto alto da sobrancelha, é a minha sombra favorita para esse passo. Esfumei retornando com o pincel da transição toda, para não ficar uma transição feia até a sombra iluminadora. Delineador gatinho, usei esse delineador da Vult, que ele é bem pretinho e ele é fosco, então combina muito com a maquiagem, ele é fácil de usar também. Apliquei máscara de cílios e cílios postiços para transformar essa maquiagem, para dar um toque final. Olha só a diferença que dá na maquiagem, abre o olhar, completa, eu amo. Em seguida, para a parte inferior dos olhos, eu usei os mesmos tons de transição. Usei o laranja com o pincel de precisão. Em seguida, eu vim com o marrom mais escuro, concentrando no canto externo dos olhos e a sombrinha iluminadora no canto interno dos olhos. Segui todo o passo a passo que eu fiz na parte superior dos olhos. E para finalizar, máscara de cílios nos cílios inferiores, usei essa máscara de cílios da Ruby Rose, que ela tem um aplicador bem pequenininho e para essa parte dos olhos ela é excelente, ajuda a não borrar.
E para os lábios, eu escolhi o batom Helena, também dessa linha Sunflower. Eu amei esse tom de nude com um fundo quente. É um tom que eu acredito que eu vou usar muito e combinou demais com essa maquiagem. E assim ficou a maquiagem, foi o resultado final. Espero que vocês tenham gostado dessa maquiagem. Deixa aqui nos comentários para eu saber se vocês gostaram. Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo!